Bom dia, fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, para que isso acabe logo, a gente saia dessa situação e a gente possa em breve estar junto novamente nas nossas aulas. Referente à aula 1, só fazer alguns comentários. Pouquíssimos alunos fizeram atividade. Relembrando vocês, que essas atividades elas estão valendo nota. Então não é uma atividade qualquer para fazer por fazer, é uma atividade que vocês devem realizar em casa, porque ela está computando nota em todas as matérias. Vocês sabem que esse primeiro bimestre a gente está para finalizar, a gente vai pegar o início do segundo, então a gente precisa que vocês se comprometam em casa também com essas atividades para a gente poder avaliar vocês de alguma forma, através dessas atividades que vocês devem realizar. Beleza? Então vamos começar na nossa segunda aula teórica. Na primeira aula a gente viu sobre o tênis de mesa. Agora a gente vai dar continuidade vendo um pouquinho sobre o voleibol. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguns aspectos históricos e fundamentos no voleibol no decorrer de anos anteriores. Agora a gente vai começar a se aprofundar de uma forma um pouquinho maior nas ações que esses jogos consistem. A maioria de vocês já teve a oportunidade de assistir um jogo e viram que em toda a partida existe uma tática, existe uma estratégia, existe um formato que as equipes se compõem em quadra. Então ela não é, especificamente falando do vôlei, o momento que todos os jogadores só atacam, todos só defendem, todos fazem levantamento. Então o voleibol profissional ele acontece de uma forma diferente. Existe o sistema de jogo e existe a forma que essa equipe atua dentro desse sistema. Então, no jogo de vôlei, ele consiste em várias situações básicas dos jogadores. Então, no jogo a gente vai ter o levantador, a gente vai ter o atacante, a gente vai ter um ponteiro, a gente vai ter um atacante de rede, a gente vai ter o responsável só pela defesa, que se chama o líbero. Então, no decorrer, eu vou comentar algumas coisas que sejam pertinentes para vocês e vocês vão conhecendo, vão se adaptando e vão vendo como que funciona determinada função de cada um. No jogo ele consiste em algumas situações básicas. Acontece um saque, depois do saque a outra equipe faz o quê? Uma recepção. Depois dessa recepção acontece o quê? Um levantamento. Depois do levantamento acontece um ataque. Depois que aconteceu esse ataque, pode acontecer uma cobertura do ataque, pode acontecer um bloqueio ou pode acontecer o ponto da equipe se não conseguir pegar ela. Então mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu só resolvi voltar um pouquinho para a gente relembrar um pouquinho só sobre a história do voleibol, que ele surgiu lá em 1895 e quem criou foi um americano, William George Morgan, lá nos Estados Unidos, na Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro nome que o voleibol teve não era voleibol, se chamava mintonete. Então, o primeiro nome na sua criação chamava mintonete e com o passar do tempo que foi modificado o nome e é conhecido como a gente vê hoje, como vôlei ou voleibol. Naquela época, que foi criado, a moda do esporte era o basquete, né, que foi criado 4 anos antes. Depois começaram a se aprofundar, a pensar achar que o basquete era um jogo muito cansativo para as pessoas de idade e como sugestão eles começaram a pensar em algum esporte que pudesse ter uma junção com o esporte de rede, que tivesse uma semelhança com o tênis, e utilizaram uma altura de 1,98 m na sua primeira criação. E para jogar, como não tinha uma bola específica, eles pegaram a bola de basquete, que já era um esporte existente,
tiraram a parte do couro de cima e jogavam só com a parte da câmara da bola, que com isso ela ficava mais leve e eles conseguiam realizar o jogo semelhante com o que a gente conhece hoje, com uma bola um pouco mais leve que pudesse ser batida, né, ser tocada de um lado do outro para a quadra. A primeira bola o que foi utilizada era pesada, porque ela era essa câmera da bola de basquete. Só no início, esse jogo Mintonette ficou restrito à cidade nos Estados Unidos, onde existia esse diretor, o Morgan, que aceitava a prática do esporte. Aí só lá em 1896 foi publicado o primeiro artigo mudando o nome falando sobre o voleibol. Esse artigo trazia que era um pequeno resumo do jogo e suas regras de maneira geral. Aí no ano seguinte essas regras foram incluídas oficialmente no primeiro handbook oficial da Liga Atlética da Associação Cristã de Moços. A primeira quadra que se tem registro de existência no voleibol, ela media 15,24 metros de comprimento por 7,62 de largura. Lembrando que hoje em dia a quadra ela tem 18 metros por 9, a regra oficial de hoje. Antigamente a rede ela tinha uma altura de 1,98 para ambos os sexos. Então tanto as mulheres como os homens jogavam com a mesma altura de rede, 1,98 do chão. Hoje a altura dos homens é 2,43 e das mulheres 2,24. Antigamente a bola era feita com uma câmara de borracha e daí cobriam com lona da cor clara e tinha um determinado peso. Hoje em dia normalmente a bola essa que vocês estão vendo aqui do lado, uma bola oficial, que é amarela com azul. Por que amarela com azul? Para ficar mais fácil a visualização dos atletas durante o jogo. Então, às vezes, se joga com uma quadra seja um pouco mais escura, para não ter dificuldade de visualizar, a bola ela é dessa cor no formato. Depende muito de competição, porque hoje em dia existem muitos patrocinadores que acabam cedendo as bolas para as equipes, para a competição, em troca da divulgação da marca deles. Então tem competição, que é uma marca diferente, que é uma cor diferente. Mas oficialmente, se vocês assistirem umas Olimpíadas, se vocês assistirem uma competição a nível mundial, normalmente as bolas são dessas cores, né? De amarelo junto com azul. O primeiro campeonato mundial de voleibol foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949, onde a Rússia venceu. Aí em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o voleibol foi admitido como esporte olímpico. E sua primeira disputa olímpica foi em Tóquio, em 1964, com a presença de 10 países no masculino, e onde o primeiro campeão olímpico foi a Rússia. Então a gente voltando agora um pouquinho sobre o assunto da apostila, como eu havia comentado lá no começo, que para cada situação de jogo podem ser pensadas estratégias e táticas específicas, que definem decisões a serem tomadas de forma rápida e muitas vezes definidas sob pressão e tensão emocional decorrentes da disputa. A sequência clássica da situação de jogo, elas estão ilustradas nessa imagem. Então, para iniciar o jogo, acontece um saque. Depois desse saque, a equipe adversária vai fazer o quê? Uma recepção. Essa recepção vai vir para um levantador, que vai realizar um levantamento, e depois desse levantamento ele pode acontecer duas situações. Pode acontecer uma cobertura do ataque, né? Pode acontecer um bloqueio, ou pode acontecer uma defesa da equipe adversária. Ou segue a determinada situação. Se a equipe defendeu, depois da defesa vai acontecer o quê? O levantamento, depois o levantamento, o ataque. E por aí a situação vai continuar seguindo até que uma das equipes consiga realizar o ponto. Então aqui, por meio do saque, uma das equipes coloca a bola em jogo. Nesse momento, a outra equipe começa a armar o seu ataque, iniciando com a recepção do saque, que passa a bola em direção à próxima rede, de onde evitará o levantamento. Situação 3. É feito o levantamento para os atacantes finalizarem as ações ofensivas por meio da cortada. Depois disso, a equipe que sacou começa sua ação defensiva, com o objetivo de construir o contra-ataque. Porém, se não conseguir fazer essa defesa, esse bloqueio é ponto adversário. Certo?
A gente avançando mais um pouquinho aqui, a gente vai ver algumas situações que existem no jogo de voleibol. Então, uma situação, acontece o saque, né, que pode ser de três formas: o saque por baixo, o saque por cima e o saque em suspensão, que também é conhecido como saque-viagem. Fundamento recepção pode ser feito com uma manchete ou com um toque. O levantamento pode ser feito com toque ou com uma manchete. O ataque com uma cortada ou uma largada. O bloqueio ele pode ser simples, pode ser duplo, pode ser triplo, pode ser ofensivo e pode ser defensivo. E a defesa pode ser em formato de manchete, toque ou com o pé. Né? Aqui está as três formas de saque, que pode ser o saque por cima, como tem essa primeira imagem aqui, que você realiza ele parado, jogando a bola para cima e batendo nela. O saque-viagem, que normalmente é utilizado muito nas competições masculinas, o atleta joga a bola para o alto, corre atrás dela e no alto ele realiza o saque. Esse é um saque recente, né? Ele foi criado na década de 90, porque eles achavam que podia ser colocado mais força, mais dificuldade para a equipe adversária receber a bola. E a última opção de saque é o saque por baixo, que normalmente a gente realiza nas nossas aulas, que para quem está iniciando é a melhor forma de se aprender. No voleibol profissional você não vê o saque por baixo. Os saques que são realizados são o saque por cima, o saque viagem. A não ser o saque por baixo, na década de 90 ainda alguns realizavam, que chamavam o saque jornada nas estrelas. Ele sacava bem para o alto, em ginásios grandes, que a bola vinha com uma certa dificuldade para a equipe adversária realizar uma recepção. Os tipos de recepção e levantamento, né, que são os mesmos, que é a manchete e o toque. O toque ele pode ser feito com as duas mãos, com uma das mãos, porém o contato com a bola deve acontecer ao mesmo tempo com as duas mãos, senão pode ser realizado o chamado dois toques, quando a bola pega primeiro numa mão, depois na outra. Então ela tem que ser simultaneamente tocada com as duas mãos. E a manchete ela é realizada com a plataforma do braço, né? Você vai juntar as mãos e vai bater com a parte do antebraço, como está na imagem. Muitas vezes na aula a gente acaba achando que a manchete é com a mão. Não, ela não é com a mão, ela é com a parte do antebraço que acontece esse amortecimento da bola. As formas de ataque. Existe a cortada, né, que acontece uma impulsão do atleta e com isso, com esse salto, ele acaba executando com muita força para não conseguir, para explorar o bloqueio, para conseguir derrubar a bola na quadra adversária. E a outra opção de ataque é a largada, que é quando o bloqueio, a defesa está montada, a jogadora vem e dá só um toquinho, um totozinho na bola por cima para ela cair do lado. Por isso chama largada, que é só dar uma largadinha na bola. O bloqueio no voleibol pode ser da seguinte forma: pode ser o simples, que é quando tem uma jogadora. Pode ser o duplo, como são dois jogadores, tem na imagem. E pode ser o triplo, quando tem três jogadores. Existe também o bloqueio ofensivo e defensivo, que é para você tentar amortecer a bola para conseguir ficar com a posse. Para na fase seguinte conseguir realizar um levantamento e um ataque. Então essas duas opções também existem, mas elas são menos executadas. E a defesa, que pode ser realizada com a manchete e o toque, que eu já expliquei, e com o pé. Não é muito comum, mas às vezes acontece. Acontece com uma situação que você não consegue chegar com a mão ou que a bola está muito baixa, você pode utilizar o recurso com o pé. Não que você vá treinar a defesa com o pé, mas você pode executar também utilizando o pé como forma de recurso, não como forma de treinamento, como é uma manchete, como é um toque. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre um sistema tático, né, sobre os rodízios que acontecem no voleibol. Então, cada jogador tem que cumprir a sua função dentro de quadro. Quando a gente assiste um jogo, é comum a gente ouvir a expressão inversão de 5-1. O que é isso? Quando acontece, você normalmente tem um jogador baixo, você quer colocar um jogador mais alto, colocar um levantador no fundo da quadra. Então, é uma forma de posicionamento, é um sistema tático que acontece muito nos jogos profissionais. Né? Porque a regra do rodízio ela tem uma possibilidade de efetuar trocas de posição a cada saque que favorecem o desenvolvimento das estratégias e táticas
do jogo. O rodízio simples no voleibol, que é aquele que a gente conhece, as posições na quadra elas sempre são numeradas, como a gente está vendo na figura. Posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre que uma equipe faz um ponto, decorrendo de um lance que vem do saque, ou uma retomada depois do saque e tal, a posição do sacador, que é a número 1, eles fazem esse rodízio no sentido anti-horário. Então, o sentido horário são as posições, mas o rodízio é no sentido anti-horário. Então, digamos que essa equipe que está posicionada na quadra fez o ponto. O jogador 1 vai para a posição do 6, o 6 para do 5, o 5 para do 4, o 4 para o 3, o 3 para o 2. Sacou, fez o ponto. Eles vão rodar? Não, não vão rodar. Eles só vão rodar quando? Quando a equipe adversária fizer um ponto e a minha equipe recuperar o ponto. Então, a equipe adversária fez o ponto, enquanto eles estiverem fazendo o ponto, a gente fica nessa posição. Quando eu fiz o ponto, que eu recuperei o ponto, acontece o rodízio. Aí os jogadores fazem essa inversão da posição no sentido... Aqui, as situações de jogo onde a gente tem os especialistas. Então, pela recepção, os especialistas são os passadores. Pelo levantamento são levantadores. Pelo ataque são 3 tipos de atacante que a gente tem, que é o atacante de meio, o atacante de ponta e o atacante oposto. E o responsável pela defesa, que é o líbero. Não que os outros não sejam responsáveis pelas posições, mas normalmente no voleibol existe essa especificação de cada jogador com a sua função dentro de quadra. O detalhe sobre a função do líbero que está aqui, que é importante, ele é um atleta exclusivamente de defesa. Ela foi criada lá em 1998 e ele tem algumas regras específicas. Ele não pode sacar, ele não pode bloquear, ele não pode atacar a bola para a quadra adversária. Ele é responsável só pela defesa. De tanto que, se vocês assistirem um jogo, ele é o tipo de jogador que pode fazer a substituição a todo momento, não é computado como substituição. Então ele pode entrar a cada lance que a bola sai, ele pode fazer a troca com o jogador. No momento que ele está no fundo da quadra, normalmente é o líbero, e quando está na rede é um atacante. Então eles treinam especificamente para cada função e durante o jogo eles realizam essa troca. Como cada jogador atua em uma função específica de acordo com suas características, a inversão desse sistema 5-1, que normalmente 100% das equipes profissionais utiliza, é uma estratégia utilizada pelo Sérgio para realizar um bloqueio mais efetivo e assim tentar recuperar a posse da bola. Então ele acontece quando se retira o levantador da rede, colocando o jogador mais alto nessa posição, e numa posição de trás você coloca o levantador. Então são várias situações de jogo que cada técnico tem que fazer a leitura, fazer a análise para tomar uma decisão correta para se beneficiar durante a partida. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Vamos ver se vai dar boa aqui. São alguns lances de um jogo de voleibol. Eu vou deixar um pouco, daqui a pouco eu tiro, só para vocês visualizarem algumas situações que acontecem no voleibol profissional. Aí um bloqueio triplo, aí uma defesa pelo líbero, com uma das mãos, aí a realização de um saque, que existe as 3 formas, como eu falei, no profissional: saque e viagem, aí um ataque com bloqueio duplo, levantamento, ataque. São algumas situações do jogo de voleibol. Saque, viagem, defesa, manchete, levantamento, ataque, cortada, toque, ataque, bloqueio duplo, defesa, levantamento com defesa, ataque, cortada. Então vocês estão observando que no jogo, determinadas situações do jogo se utilizam os recursos. Bloqueio individual, bloqueio simples, defesa do líbero, manchete,
saque viagem, ponto de saque. Vou parar aí, né? Já deu para vocês entenderem alguns fundamentos, algumas técnicas que são utilizadas, mas o que eu falei, isso é no voleibol profissional, com um alto grau de exigência, muito treinamento, né? Então, só passei o videozinho para dar uma ilustrada para vocês verem o funcionamento, ok? Então agora eu vou passar a atividade para vocês, vocês devem realizar essa atividade, encaminhar para o mesmo e-mail, como muitos deveriam ter feito na primeira atividade. Agradeço aqueles que fizeram e aqueles que fizeram sabem que a nota está ali. Então assim, sobre os sistemas táticos no voleibol, eu quero que vocês pesquisem sobre e vocês descrevam quando que ele surgiu e como que é o funcionamento. Então vocês vão pesquisar os sistemas táticos que existem no voleibol. Eu quero que vocês peguem um desses sistemas só e vocês descrevam ele para mim. Quando que ele surgiu, aonde que ele foi inventado, por quem, qual equipe e como que funciona esse sistema tático do vôlei. Beleza, galera? Então a gente fica por aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, se cuidem para que a gente possa voltar o quanto antes e estar junto novamente. Beleza, galera? Então fiquem com Deus, um abraço para vocês e até a próxima.